Boa noite, meus caros telespectadores, web espectadores. Estamos aí hoje nesse novo modelo. A gente está sempre procurando meio de progredir, né? Inclusive, é meio que um dos tópicos do nosso tema hoje, né? Da nossa conversa de hoje, seguindo a linha da série de mensagens em relação a Sem Tempo para Nada. E no episódio passado a gente falou um pouco sobre como criar uma agenda proativa. O episódio ficou muito bacana, já tem ajudado várias pessoas. E eu estou aqui com ele, esse convidado exclusivo, fixo da casa, Felipe Chaves. Palmas aí para esse garoto aí. Tamo junto, Filipão. E agora aí, nesse novo modo, né? Nesse novo modo. Pois é, cara. Tecnologia, bacana, né, cara? Tecnologia faz milagres. Que coisa bacana, Rodrigo. Que coisa Estou eu bacana. aqui em São Paulo, enquanto tu tá aí no calor de Petrolina. Ninguém sabe agora onde o outro tá, né? Tanto faz, né? Tanto faz. Importante é passar a mensagem. Pra mim é um grande privilégio estar aqui, ainda mais dentro desse novo contexto, né? Esse novo conceito de poder gravar à distância. Isso vai abrir espaço para pessoas que estão geograficamente longe da gente, mas que agora vão ser aproximadas através da tecnologia. Olha que legal. Pra mim é um privilégio. Tipo assim, brincadeiras à parte, eu não estou em São Paulo, eu estou a 500 metros de distância de Felipe. Mas interessante, né, esse novo modelo, essa forma, isso mostra como a gente está tentando manter a produtividade, o quanto a gente está se esforçando para fazer com que isso dê certo. Esse jeito de passar a mensagem de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, para você que não tem tanto tempo no seu dia a dia, para que você mesmo assim consiga pegar a síntese de informações interessantes, contemporâneas e bíblicas que você possa estar aplicando no seu dia a dia. E o tema de hoje, seguindo a linha, é mantendo um ritmo de produtividade. E aí, Filipão, apresenta aí esse tema para a gente. Por que você pensou nesse tema para a série de mensagens, mantendo um ritmo de produtividade? Olha, Rodrigo, são muitos os desafios que a gente enfrenta no que se refere a esse assunto da produtividade, mas é muito difícil pensar nisso, né, na produtividade, porque uma boa parte das pessoas não gosta do seu trabalho, não gostam de trabalhar, tem uma péssima expectativa no trabalho de modo geral, ou trabalham a vida toda para não ter que trabalhar mais. Tá? Isso, na verdade, é a dinâmica da vida da maioria das pessoas. Pretendem, sei lá, os que gostam de produtividade, né? Pensam assim, não, eu vou trabalhar para me juntar, sei lá, 2 milhões, 1 milhão, uma coisa assim, e viver da renda passiva desse dinheiro. Então, assim, essa é a dinâmica geral. Então, a ideia da série foi falar assim, desse episódio da série, né? A produtividade, ela é insuficiente para quem não gosta de trabalhar. Então a gente tem que ressignificar o que é trabalho para que o nosso ritmo de trabalho faça sentido, para aí então a gente trabalhar a produtividade. Então a ideia do episódio da série é falar isso. Eu não sei você, mas eu acho que a gente está com a missão hoje de combater três paradigmas que a sociedade construiu. O primeiro é que o trabalho é ruim, o trabalho não presta, o trabalho é chato, o trabalho é tortura, que inclusive a palavra trabalho vem do latim tripalium ou trípalos, que era uma ferramenta de 3 pernas que mobilizava os bois e os cavalos para poder ferrarem ele, para poder fazer a marca. E aí, curiosamente, também esse nome foi utilizado em uma ferramenta para tortura. Logo, trazendo para o contexto de hoje, a palavra que originou a palavra trabalho veio literalmente de um instrumento de tortura, que é como a sociedade encara o trabalho hoje.
E aí o segundo paradigma que eu quero quebrar contigo é a questão do trabalho para ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Ou seja, trabalhar pelo dinheiro. E o terceiro, que eu acho que vai ser o mais complicado, é a questão do eu preciso trabalhar porque eu nasci para fazer isso. Eu acho que eu nasci para ser professor, eu acho que eu nasci para ser astronauta, eu acho que eu nasci para ser advogado. Então, são Trabalho ideias como que. escolher um job específico, né? Uma coisa que se eu É. não fizer isso aqui, eu não vou ser feliz. É E, tipo isso, né? inclusive aquele negócio, enquanto eu não estiver trabalhando com isso, eu não vou trabalhar com nada. Ou se eu estiver trabalhando com outra coisa que não seja isso, eu não vou estar satisfeito. São três É, abordagens muito interessantes, viu, Rodrigo? A questão de o primeiro ponto aí que você menciona é a questão de ter trabalho como uma ferramenta de tortura, né? A gente não necessariamente precisa encarar o trabalho como tortura. E quando eu falo trabalho como tortura, eu não estou me referindo a emprego, né? Ou ganha-pão da pessoa, que isso já conecta com o segundo ponto que você mencionou, que é dar significado ou relevância ao trabalho simplesmente baseado no salário. A gente faz isso muito bem, né? A gente categoriza as pessoas, inclusive, pelo job dela, né? Pelo exato. nicho de trabalho que elas fazem. Ah, fulano tem essa profissão, então essa profissão Ô, doutor! é o Ô, doutor. doutor! Doutor, doutor É. é quem tem doutorado. Essas. Ah, para, pô. Mas é muito isso, né? A gente tem que ter esse cuidado, Rodrigo. E o terceiro É, ponto aí que você mencionou, que eu acho que é muito interessante a gente levar em consideração, é que a grande maioria das pessoas não vão ganhar dinheiro com os jobs que elas mais gostam. Isso é fato, cara. A grande maioria das pessoas não vão. E tudo bem. Porque o que a gente fala aqui não é em relação a um job específico. A gente está falando em relação ao trabalho, a se mover, né? A se mexer. E é essa a grande questão, né? A gente tem que ressignificar isso. até porque, tipo, a pessoa que não se movimenta, a pessoa que não trabalha, ela dificilmente ela vai ter um propósito na sua vida. E também, tipo, em uma série passada, em conversas passadas contigo, você chegou a falar em relação à pessoa que se mantém inerte. E aí o que acontece? Quanto mais a pessoa se mantém inerte, mais difícil é dela sair daquele estado. Um exemplo, um cara que está acostumado a dormir 10 horas, e quando ele não está dormindo, ele está deitado assistindo televisão. Aí esse cara começa a adoecer, pô. Tipo, aparentemente, visivelmente, ele é saudável, só que mentalmente ele não consegue produzir outras atividades porque ele meio que se sente cansado mentalmente. Ou seja, quanto mais a pessoa fica parada, quanto mais ela fica imóvel, inerte, sem trabalhar, mais ela vai perdendo a vida, vai se entregando ao nada, tipo, vai perdendo propósito, sentido e por aí vai. Ou seja, tem que se movimentar, cara. É isso aí. É isso aí. Concordo em tudo. Primeira vez. Pare de trabalhar e você parará de viver. Essa foi a tônica ali que a gente bateu no encontro, né, cara? No domingo. É bem isso. Pare de trabalhar e você parará de viver. E aí você entrou você iniciou o encontro falando sobre Deus criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar. É pesado, né, cara? E aí, pesado. E aí quem não gosta de trabalho vai dizer, pô, que Deus maldoso. Mas aí quem gosta de trabalhar já vai dizer bem assim, pô, massa. Mas aí tá a questão, a gente tem que manter o equilíbrio. A gente tem que as pessoas têm que entender que não é o trabalho que algo que seja algo viciante
que não lhe satisfaça nunca, mas também algo que seja torturante, que seja um equilíbrio. A gente vai abordar melhor esse equilíbrio, Rodrigo, nesse próximo episódio. A gente vai trabalhar isso nesse próximo episódio de forma mais enfática. Eu tenho essa mania de já puxar o episódio já seguinte. Eu já vou dando spoiler dos próximos episódios. Exatamente. Mas aí você entrou, você entrou na criação do mundo para poder explicar o porquê que Deus criou o homem para trabalhar. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual a questão bíblica que está em relação a Deus ter criado o homem para trabalhar? Excelente pergunta. Eu acho importante essa dinâmica de pensar trabalho, pensar vocação, olhando para o Gênesis, por vários motivos, né? O primeiro deles é que nós somos, a partir da perspectiva do Gênesis, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é trabalhador. Então, ele poderia muito bem fazer aquele processo todo de forma muito instantânea, mas ele decide fazer isso através de um movimento rítmico de dia após dia, e ele não trabalhava o tempo todo, ele tinha uma dinâmica de trabalho. Essa é a narrativa do Gênesis, né? Houve a manhã e a tarde do primeiro dia, Deus viu que era bom, e aí ele recomeça os seus trabalhos no próximo dia. Então, esse é o processo criativo de Deus, né? Ele segue um ritmo, um protocolo. Tipo, ele não segue o protocolo de Santo Agostinho, né? Não. Não. E assim, eu acho isso muito interessante, porque ele faz a criação rodar em 6 dias. E aí, no 6º dia, ele cria esse ser humano, que é a única criatura de toda a criação, que é criado à sua imagem e semelhança. E aí Deus coloca esse ser humano no meio de um jardim que Deus, ele mesmo plantou esse jardim. E ele diz, olha, você não vai precisar preocupar com o seu sustento. Então, essa dinâmica de trabalho inicial não é para o ganha-pão, né? Não é para nos sustentar. Mas ele diz, mas domine sobre as aves do céu, os peixes dos mares, domine sobre a criação. Essa é sua responsabilidade. É aquela situação, tipo assim, tá tudo aí. Você tem os peixes, você tem as frutas, as verduras, mas não vai cair do céu. Você vai ter que estender sua mão na árvore para pegar uma fruta, você vai ter que colher uma verdura, você vai ter que pescar e etc. Tipo, você vai ter que trabalhar. Você não vai precisar produzir nada, mas você vai precisar se movimentar, se mexer. Você já tinha essa ideia já no início da criação. E a dinâmica também de construir cultura, né? Construir a partir da criação. Né? Que o ser humano, ele é vocacionado, ele é chamado para isso. Então, isso é o que Deus está fazendo com esse ser humano antes da queda. Então, ele tem essa coisa de que Deus provê tudo que ele precisa, mas ele tem essa responsabilidade de exercer domínio sobre a criação, de modificar ali o seu habitat, de dar nome aos bichos e toda aquela estrutura. Então, o ser humano é criado à imagem de um Deus trabalhador. Essa é a perspectiva que eu tenho ali do texto da criação. Inclusive tem aqui, tipo, Gênesis 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí domine ele. Aí domine sobre as águas e etc, etc. Exatamente. Só que aí eu queria chamar a atenção para essa questão do façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus ele montou toda uma estrutura produtiva, e se o homem foi feito à sua imagem e semelhança, então ele também precisa montar uma estrutura produtiva para que nesses 6 dias ele possa fazer o seu trabalho e que ele possa descansar também, conforme Deus fez. Seguir um ritmo, né? Que mais uma vez, aí a gente vai estar já dando um spoiler da próxima mensagem, que a gente vai falar bastante sobre a questão do ritmo, né?
do ritmo Uhum. que a gente deve ter o nosso trabalho. Mas o ponto, assim, que eu acho que vale a pena a gente destacar nesse episódio da série seria o fato de que trabalhar não é um castigo, mas é parte da nossa essência. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se movimentar. E isso não deve ser um exercício somente voltado, Rodrigo, a simplesmente ganhar pão. A gente não trabalha para ter as coisas, entendeu? A gente trabalha... Isso foi uma tendência cultural que a gente tem em relação à questão do movimento econômico e tal, que existe toda uma pressão social em relação a isso, que eu super entendo, eu entendo que é como a nossa economia funciona hoje, né? Então a gente precisa se produzir mais coisas para que hajam mais compras, para que hajam mais necessidades e por aí vai. Eu entendo isso, é um movimento de economia. Hoje a nossa economia toda é girada, é construída ao redor do consumo. Então se parar o consumo, parou o mundo. Né? Mas não é esse o ponto. O ponto é que... É, Pode falar. é aquele negócio que nem você comentou comigo, tipo, o trabalho não é só dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Se Uhum. dinheiro trouxesse felicidade, pessoas ricas não se suicidavam. Pois Que é. é pesado, É pesado, mas mas é é a real. realidade. É real. Então, assim, a Que aí questão também de ter vem. significado naquilo que a gente faz. Eu acho que esse é a questão. Mas não é o trabalho que dá significado para nós, simplesmente. Mas nós nos damos significado quando estamos em movimento. Esse é o sentido. Porque faz parte da nossa vocação original. Deus nos criou para o trabalho. Né? É interessante que durante os 6 dias, ele, ao final de cada dia, Deus se alegrava com o resultado do seu trabalho. E acho que o ser humano tem que fazer isso também, né, cara? Tipo, o ser humano tem essa capacidade, ele só não põe em prática. Dificilmente você encontra uma pessoa que põe essa capacidade em prática. Esse processo de autoavaliação, ele ajuda a pessoa a perceber se ela está acertando, se ela está errando, também ajuda a ter noção do progresso, se está regredindo. Então, você vê que cada palavrazinha, cada vírgula, cada ponto colocado na Bíblia tem um, um fundo de complexidade, de profundidade filosófica que a gente pode trazer como estudo para a nossa vida. E eu acho muito interessante essa questão. Ao final do dia, ele viu a sua obra e achou bom. E, tipo, ele ficou agraciado pelo trabalho que tinha feito. Eu E conheço a acho que história de falta um isso. rapaz, Rodrigo, que ele tinha um trabalho muito duro, um trabalho muito difícil. Ele basicamente desentupia fossas numa região ali onde não tinha todo esse aparelhamento, né, que a gente tem hoje. Então, assim, era um trabalho que quem olha de fora, né, quem não está acostumado com isso, vai dizer que é um trabalho sujo, é um trabalho complexo, mas ele entendia o porquê do trabalho dele, ele entendia a razão daquilo, ele entendia o propósito daquilo, a utilidade daquilo, e ele, como cristão, geralmente, depois de ter conseguido ali desentupir aquilo, né, ele agradecia a Deus pela força que ele tinha, por ter condição de desentupir o troço, e pela utilidade daquilo na vida daquela família, daquele pessoal que ia receber aquilo ali. Então, assim, são detalhes que... E milhares de histórias de pessoas que, ao final de um dia de trabalho, têm coragem de baixar a cabeça e dizer: obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio e pela força, pela saúde, por estar aqui. Então, é o desafio desse trabalho aqui que me move, que me dá força. Então, obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade, por me dar esse privilégio. Então, isso pode ser uma nova dinâmica, né? Não importa qual trabalho que eu tenho, não importa quais são os benefícios que esse trabalho tem para a sociedade, mas agora eu começo a olhar para os detalhes, os menores benefícios. Pronto, isso já é suficiente, isso já é o que a gente precisa. E a sociedade pode melhorar um pouquinho, 1%, 0,5%, mas minha colaboração, é esse meu trabalho, essa minha atitude, essa minha dedicação aqui. Então, eu acho que é uma mudança que começa primeiro na nossa mente, no nosso coração, para depois, então,
ela ser sentida na sociedade. Então, pessoas que gostam ou que entendem o propósito dos seus respectivos trabalhos, geralmente são as pessoas que mudam o mundo, começam a mudar o mundo. Então, eu começo a mudar o mundo mudando o mundo que eu estou inserido, o mundo que eu estou envolvido, a minha mesa de trabalho, em casa, na IEB, o local onde eu vivo. Então, é basicamente isso. Eu preciso começar de algum lugar. Então, o meu trabalho é uma ferramenta para começar a mudar o mundo e é isso que eu acredito. E é isso que eu acho que faz sentido. Tipo, tá aí a gente falando, tipo, eu vendo a mensagem, né? E aí eu vi que você fala, seja proativo, decida fazer, decida levantar, decida agir. E aí você faz um comentário em relação aos os workaholics, que são pessoas que trabalham demais, trabalham muito, trabalham a beça, porém nunca estão satisfeitos. E isso, na hora, me levou a Provérbios, capítulo 13, versículo 25. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido. E aí a gente, no próximo episódio da série, que a gente vai fechar o raciocínio aqui da série como um todo, a gente vai tonificar mais isso, vamos abordar isso mais bacana. Vou dar até um spoiler melhor, né? A gente não trabalha simplesmente porque a gente está cansado ou porque a gente acha que precisa. A gente trabalha para seguir o ritmo de Deus. A gente trabalha porque Deus mandou. A gente para porque Deus mandou. Então, assim, esse é o sentido da coisa. Não é sobre quanto eu devo trabalhar ou quanto eu devo descansar. É sobre quanto eu devo seguir a direção de Deus para minha vida, inclusive para minha área de trabalho, né? Quanto eu vou trabalhar? Quanto Deus quer que eu trabalhe? Pronto, aí eu vou fazer. Eu vou seguir. Então não tem espaço nem para ser preguiçoso e nem para ser workaholic, né? A gente tem que seguir na direção de Deus. E aí vem aquela situação, né? Tipo, que você falou, que eu vou citar aqui. Orgulhe-se da sua capacidade de produzir, da sua capacidade de trabalhar. E aí a gente volta no assunto do início, não trabalhe só pelo sustento, não trabalhe só pelo dinheiro, não trabalhe só pela carreira. Trabalhe porque você existe. Rapaz, é muito interessante, viu, Rodrigo? Profundo, né, cara? É muito interessante isso. Quando a gente começa a entender o movimento do trabalho em si, o impacto que isso gera nas nossas vidas, a gente começa a mudar a perspectiva das coisas. Por exemplo, né, pensa comigo, num contexto de alguém que aprende a gostar dos resultados, né? Que aí ele começa a ecoar aquele movimento de Deus na criação. Deus na criação, ele começa a apreciar os detalhes, né? Primeiro dia, que legal, o primeiro dia foi muito legal, e viu Deus que era bom. Aí o segundo dia, pô, cara, que legal, esse foi um desenvolvimento bacana. O terceiro dia, que bacana. Então, a gente tem que começar a aprender isso. A não focar só no resultado em si, mas focar no processo até o resultado. Então, é celebrar todas as etapas que a gente tem, de tudo que a gente faz, em tudo que a gente está envolvido, né? Porque a gente olha para o sonho, né? Eu quero chegar em tal lugar. Bacana, chegar em tal lugar é muito bacana. Mas enquanto eu não chego, como é que eu vivo, né? Como é que eu sobrevivo? Como é que fica meu coração? Como é que fica a minha expectativa? Como é que eu vou gerenciando tudo isso? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? O caminho que a gente precisa de colher e celebrar o percurso e não somente a chegada. Acho que é mais ou menos nessa dinâmica, Rodrigo. Pô, em relação a você tipo, dar o seu melhor em tudo que você faz, né? E tipo, eu tava lembrando lá de uma parada que eu tava até dando risada aqui sozinho. Eu não gostava de lavar prato. E aí eu comecei a
ter essa tarefa de lavar pratos, né? Me, me, me coloquei na posição de ajudar em casa e etc. E tal. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu bolei uma maneira de lavar pratos mais rápido. Ou seja, eu já estava sentindo prazer em lavar pratos e na maneira que eu montei para poder lavar os pratos mais rápido e de uma forma mais eficiente. Tipo, eu já colocava tipo, as vasilhas de molho tal, ia para os talheres, depois pratos e copos. E aí, eu volto para aquele detalhe. No final, quando eu termino, que eu vejo a louça toda empilhada, eu faço o quê? Eu fico satisfeito com o trabalho que eu fiz. E pode parecer algo simples, mas Mas você é pode pegar exatamente esse isso, né, cara? simples você pode pegar esse simples e colocar no contexto geral da sua vida. Você estar lá no seu dia a dia trabalhando e tentando descobrir novos métodos, aprender novas coisas, e quando chegar no final do dia você olhar e dizer, pô, cara, hoje eu fiz uma parada bacana, hoje eu melhorei nessa área, preciso melhorar nessa área aqui, vou me esforçar mais e tal. Mas é você chegar ao final do dia e saber refletir sobre o seu trabalho e se orgulhar, né, de estar produzindo. É isso aí, cara. Essa é a dinâmica, né? O que a gente precisa começar a fazer. Precisamos começar a olhar para o nosso dia a dia de uma forma mais consciente, né? A gente vai chegando ao fim, né? E eu queria, para finalizar, parafrasear mais uma vez esse filósofo contemporâneo, Felipe Chaves. Sonhar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. E aí, que é isso, Felipe? Cara, isso aí é minha vida. Eu não acho que é um problema você ter sonhos grandes. Eu acho que é incoerente você não trabalhar muito e ter sonhos grandes. É incoerente. Então, o ser humano, ele ao longo da história provou que ser imagem e semelhança de Deus não é mera coincidência, não é um detalhe. Então tem ser humano que passa a vida toda numa vida absolutamente medíocre, mas tem seres humanos que começam e terminam uma grande guerra mundial. Entendeu? Constrói tecnologia que muda a realidade de nações inteiras. Então o ser humano, ele tem esse potencial. A gente pode ser medíocre, a gente pode ser mediano. A grande maioria das pessoas são medianas, isso é fato. Né? Não vamos trazer isso como algo estritamente pejorativo. É uma constatação, cara. A maioria das pessoas são medianas. Então, o que me impede de talvez sonhar um sonho gigante, né? Ter um sonho gigante, o que me impede? Nada. Só que se o meu nível de engajamento na direção disso é incompatível, né? Não corresponde, não trilha esse caminho, eu estou sendo apenas um maluco, né? Um jovem maluco. É engraçado que essa frase ela só funciona se as duas partes estiverem conectadas. Não adianta você sonhar como se tudo dependesse de Deus e esperar que caia do céu sem fazer nada. Exato. Como também não adianta você apenas trabalhar como se tudo girasse ao seu redor e como se você não precisasse de Deus para nada. Ou seja, se você ir só por um, ou por esse caminho, ou pelo outro, não funciona. Tem que ser os dois juntos. Exatamente. E aí, até porque nos dias difíceis, quem vai te consolar é Deus. Então, é uma frase muito, muito, muito inteira. Não vou nem dizer complexa. Ela é muito inteira. Ela é completa, essa frase. Com certeza. E é com essa frase que a gente encerra esse episódio de hoje. Para você que quer manter o seu ritmo de produtividade, mantenha seus sonhos altos, como se tudo na sua vida dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. E lembre-se,
nada vai cair do céu. Então, ponha seus sonhos em prática, viu? É a Eu, oração, né, amigo? É Rodrigo, orar eu sugeriria um texto bíblico, né, um salmo, que ele é muito bacana para falar sobre lá, isso. lá, É lá Salmo vem ele cento e com o vinte e salmo sete, dele. que é o Salmo 127, amigo. Salmo 127 diz o seguinte, primeiros versículos. Se o Senhor não edificar a casa, se ele não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Então a gente vê claramente isso. Não é que eu vou parar de construir, mas se o Senhor não está nessa construção, se o Senhor não está nesse processo, é em vão a minha construção. Não é que eu vou parar de vigiar a cidade, mas se o Senhor não está nesse processo, em vão eu faço isso. E aí o texto deixa muito claro. É inútil fazer todo o meu trabalho se ele não está nesse negócio. Porque no final das contas, o texto, o Salmo diz, né? Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Deus é quem nos sustenta. Eu não trabalho para ter o meu sustento. Deus me sustenta. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar. E através do meu trabalho, Deus me sustenta. O meu trabalho é a ferramenta de Deus para me sustentar agora. Mas ainda que eu fique inútil, ainda que eu durma, ainda que eu não consiga trabalhar, Deus vai continuar me sustentando. É baseado nisso que eu leio esse salmo. Baseado nessa consciência de que Deus é meu sustentador, que eu leio esse salmo. Muito interessante. Muito interessante. Já vou jogar aqui, marcar na Bíblia aqui, fazer a leitura. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado aí a você que está nos assistindo. E brigadão aí, Felipe, por mais uma vez aceitar esse convite desse desafio, que está levando a palavra, né, de Deus e em conjunto com sabedorias contemporâneas, né? A mistura da sabedoria bíblica com a sabedoria contemporânea para tentar facilitar, mastigar a informação e trazê-la de uma forma mais dinâmica, mais prática para as pessoas. Show de bola, show de bola. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe, cara. Tamo junto. Boa noite, irmão. Valeu.